de adoração. Estou, Senhor, diante de ti, me esvazio de mim mesmo pra dar lugar à tua presença. Já posso até sentir a essência que vem de ti. Vem, transborda este lugar com a chuva de poder. Eu quero mergulhar em teus rios de amor. Receba a tua unção, aceita a condição de ser moldado só por tuas mãos, Senhor. Toma toda a imperfeição, transforma num vaso perfeito, faz em mim uma revolução, trocando o velho por novo, que eu possa me tornar o mais sincero adorador. Vem, transborda este lugar com a chuva de poder. Eu quero mergulhar em teus rios de amor. Receba a tua unção, aceita a condição de ser moldado só por tuas mãos, Senhor. Vem, transborda este lugar com a chuva de poder. Eu quero mergulhar em teus rios de amor. Aceito a condição de ser moldado só por tuas mãos, Senhor. Transborda este lugar com a chuva de poder. Eu quero mergulhar em teus rios de amor. Receba a tua unção, aceita a condição de ser moldado só por tuas mãos, Senhor. Amém?
A oração e a fé farão o que nenhum poder na terra conseguirá realizar. Amém? Convido a minha amada igreja a se colocar de joelhos para juntos elevarmos uma prece ao nosso bom Deus. Oremos. Grandioso Deus, Pai que habita no mais alto dos céus e habita aqui conosco. Louvado e engrandecido seja teu santo nome para todo sempre. Obrigado, Senhor Jesus, por ter nos reunido neste santo e bom lugar para juntos adorarmos mais uma vez o teu santo nome. Aceita, Senhor Deus, nosso louvor, a nossa oração, a nossa gratidão ao Senhor nesta manhã. Que o Senhor continue conosco, cuidando de cada família aqui representada, Senhor. Pai, agradecemos também porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado por todos os livramentos que o Senhor nos deu até o dia de hoje. Continua, Senhor, cuidando das nossas vidas, que o teu santo e bom Espírito permaneça conosco, hoje e para todo sempre. Continue, Senhor, guiando o mensageiro que o Senhor qual escolheu nesta manhã, que ele possa ser ungido e usado pelo teu poder, que as tuas palavras sejam as palavras que saiam dos seus lábios, e que o nosso coração esteja aberto para aceitá-las e colocá-las todas em práticas em nossas vidas. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados, abençoa aquele teu filho que está indo viajar na quarta, que o teu Santo Espírito e os teus anjos permaneçam com ele, e que a tua palavra faça morada em seu coração. É tudo que nós te pedimos e te agradecemos, por Jesus. Amém. Feliz sábado, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Muito bem, eu louvo a Deus porque estamos juntos aqui para partilharmos a palavra de Deus. Nós temos um tema hoje que é um tema profético. Tema profético, e deve ser falado, né? Como os demais temas proféticos, deve ser falado nesses últimos dias para o nosso despertamento. Amém? Eu não sei de vocês quantos já ouviram falar da conferência geral que vai acontecer agora em janeiro, online, né? Lá nos Estados Unidos, que vai ser transmitido. Quem quiser assistir vai fazer a sua inscrição pelo site que eles disponibilizaram, e vai poder assistir 24 pregações, tá? Sobre os eventos finais, sobre o decreto dominical, sobre o decreto de morte, sobre sacudidura, todos os temas que envolvem as profecias finais. Quantos já ouviram falar desse acontecimento aí? Levanta a mão aí, se tem alguém aqui. Isso, muito bem. Agora, eu vou fazer uma pergunta mais profunda. Alguém de vocês já fez a sua inscrição para participar? Quem fez a sua inscrição? É gratuita a inscrição. Alguém já fez a inscrição aqui? Ainda não, né? Pois se inscreva. Eu não sei para quem não sei se o site já foi disponível. Já foi? Eu não sei se o site já foi disponibilizado aqui, o link, né? Se já foi disponibilizado para a igreja, não. A igreja tem um grupo de WhatsApp, então eu vou mandar para onde vocês disponibilizarem para o pessoal assistir. Vai ser de 23 a 30 de janeiro. São
escolhido a dedo os mensageiros que irão pregar para a glória de Deus. Mark Finley, Alejandro Bulhon e outros pregadores internacionais que irão pregar nessa conferência geral. Será transmitido pela internet e terá, inclusive, será em 3 línguas. Acontecerá a transmissão em 3 línguas: português, espanhol e inglês, ok? Então não se preocupe, porque vai ser transmitido em português para nós. Não fique de fora desse projeto, vai ser muito interessante para a nossa vida espiritual. Eu gostaria de fazer mais uma oração para a gente abrir a Bíblia. E vamos tratar de um tema profético que é sobre sacudidura. Então, esse tema, ele tem como objetivo de nos reavivar, não criticar, não entendam como crítica, por favor. Eu quero transmitir somente a palavra de Deus, o está escrito, e ele deve servir como um alerta para a nossa vida, especialmente nesses últimos dias. Feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus, iremos abrir a Tua palavra mais uma vez neste santo lugar, e nós rogamos que o Senhor nos dê a porção dobrada do Teu Espírito, para que possamos assimilar, entender, colocar na nossa mente e no nosso coração as Tuas palavras e também colocá-las em prática. Por favor, tenha misericórdia de todos nós e da nossa família. Perdoa os nossos pecados, ordena os Teus anjos que permaneçam neste santo lugar. É o que te pedimos agradecidos em nome de Jesus, amém. Ok. Então eu vou falar de sacudura. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Amós 9, verso 9. Amós capítulo 9, verso 9. Eu queria fazer uma pergunta para a nossa reflexão antes de lermos o texto. O que está acontecendo com a igreja de Deus? Por que nós estamos cada vez mais vendo os nossos templos vazios? O que é que está acontecendo? Será que é um problema espiritual? O que é que está acontecendo? Então, a palavra de Deus, ela vai nos mostrar o que está acontecendo. E nós vamos começar com Amós, capítulo 9, verso 9. Nós temos exceção daqueles que também, de fato, não puderem estar presentes por problemas de saúde. Temos que reconhecer, né? Mas a Bíblia menciona que existe uma frieza espiritual nesses últimos dias. Quantos acharam Amós 9, verso 9? Levante a mão. Amém? Então vamos ler. Diz assim: porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. A palavra de Deus está dizendo que Deus, o mesmo Deus que falou, Ele vai executar. Ele vai sacudir a casa de Israel. Ele vai sacudir o seu povo. Porque o apóstolo Paulo, ele afirma lá no Novo Testamento, em especial no livro de Gálatas, que todo aquele que aceita o Senhor Jesus Cristo, ele é filho de Israel, ele é um israelita espiritual, amém? Então, se você aceitou a Jesus, se você aceitou o plano da salvação, se você aceita os seus mandamentos, você é Israel de Deus. E a palavra de Deus está dizendo que Ele mesmo vai dar ordens, Ele vai autorizar uma sacudidura. Isto é, o povo de Deus será sacudido de tal maneira, mas de tal maneira que a palha vai voar. Mas quem é a palha? Eu não posso dizer quem é a palha porque eu não sou Deus. Mas o Senhor conhece quem é a palha.
E ele mesmo, ele vai fazer esse processo de sacudidura. Aqui Amós, ele usando uma comparação da agricultura, ele fala a respeito de um peneiramento, ou uma sacudidura. Os grãos serão colocados na peneira, serão sacudidos para cima e para baixo, e os ventos limparão a palha. E as impurezas, olha bem que coisa interessante, no fundo da peneira, as impurezas cairão também pelo fundo da peneira. Então não ficará a impureza na igreja de Deus. Diga amém. Não ficará. Agora eu gostaria de que você fosse até o Evangelho de Mateus, para a gente dar uma lida aqui na parábola do joio. Na parábola, em Mateus capítulo 13, verso 24 a 30. Mateus 13, versículo 24 ao 30. É a parábola do joio. Amém? Eu vou lendo aqui porque o tempo está voando. Diz assim: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele. Por quê? Porque ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para serem queimados, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Amém? Sabe, meus amados, nessa parábola aqui, nós percebemos que o trigo, ele vai permanecer, enquanto o joio será retirado. O joio é aquele que parece com o trigo. Eu cheguei a ver um vídeo, eu tenho um videozinho, alguém mostrando um pé de trigo e mostrando também o joio. É muito semelhante, é muito parecido. Ele tem pouquíssima diferença. E ao olho nu não dá para perceber. Não dá para perceber o que é joio e o que é trigo. E no caso desta parábola, alguém sugeriu, que eram os empregados do dono daquela plantação, sugeriu que fosse arrancado o joio, para que o joio não andasse com o trigo, não crescesse junto. Mas a Bíblia diz que o dono da seara, o Senhor Deus, ele estava dizendo ali na parábola que o Senhor Deus não permitiria que o joio fosse arrancado antes. E qual o motivo? Porque se o joio fosse arrancado antes, poderia arrancar também o trigo. Mas a palavra de Deus, ela nos dá uma luz. O que é que vai acontecer? No tempo da colheita, os ceifeiros receberão ordens para separar, para recolherem o joio, fazer os feixes para serem queimados, e ao mesmo tempo os ceifeiros pegarão o trigo para que sejam levados para o celeiro de Deus, para o reino dos céus. Bendito seja o nome do Senhor.
Meus queridos, aquilo que Jesus afirmou, agora Ellen White também afirma: o povo de Deus, ele será peneirado. Nós não pensemos que por participar do povo de Deus estará tudo bem, estará tudo tranquilo. Não, é engano de quem pensar que está tudo bem. O povo de Deus será peneirado assim como o trigo é sacudido na peneira, até que toda a palha seja separada. Deus vai dar ordens, Ele já começou essa sacudidura. A sacudidura de fato ela já começou, ela não vai começar, ela já começou. E nós estamos diante de uma profecia afirmada no Velho Testamento, reafirmada no Novo Testamento com a parábola do joio, e por Ellen White também reafirmada. Nós estamos, na verdade, irmãos, no meio de uma sacudidura. Só não estamos no auge, mas estamos no meio de uma sacudidura. E agora você entende o que é que está acontecendo com a igreja de Deus, esta frieza espiritual. Ellen White, em um de seus livros, ela escreveu: vi que estamos agora no tempo da sacudidura, lá no livro Testemunhos Seletos, Testemunhos para a Igreja, na página 402. Nos dias de Ellen, a sacudidura já estava começando, e ela é gradativamente, ela vai aumentando, e ao ser o povo de Deus selado em sua testa, né? Não se trata aqui de um selo visível, mas de um selo espiritual, um selo que contém a verdade do sábado, a verdade de um remanescente que não passará a outro povo. Ao ser o povo de Deus selado, a profecia vai se cumprir da sacudidura, mas os selados de Deus permanecerão, amém? E aqui nós temos uma onda crescente da sacudidura, que vai ter o seu auge na época do decreto dominical. A sacudidura, ela iniciou-se há um bom tempo atrás, ela vem crescendo, 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 a frieza espiritual está tomando conta, mas o auge da sacudidura, ela vai acontecer no decreto dominical, ainda não é agora. Ellen White diz: vi que Deus está purificando e está provando o seu povo, purificando e provando o seu povo. Então, o que nós estamos passando, irmãos, ela é uma provação e uma prova a nível global. É uma prova a nível mundial, não é apenas na cidade de Arapiraca, como nós sabemos. É uma prova que está sendo no mundo inteiro. Nós temos visto a provação dos nossos semelhantes, dos nossos irmãos, na cidade de Manaus, lá no estado do Amazonas. Quem assistiu a reportagem nesses últimos dias, eu fiquei extremamente triste, me emocionei. Pessoas desesperadas, chorando a perca de vidas, e muitas vidas, porque não tinham simplesmente o ar para respirar, por falta de oxigênio. Pessoas morrendo, as centenas, dezenas e centenas de pessoas. Isto é uma grande prova. O mundo está sendo provado. Então, meus amados, eu queria mostrar aqui para vocês algumas causas que vai causar sacudidura e que está causando. Algumas das causas. A primeira causa da sacudidura, a verdade. Por exemplo, ela começou a forte sacudidura e continuará, e todos os que não estiverem dispostos a assumir uma posição em prol da verdade e a sacrificar-se por Deus e por sua causa, serão joeirados. Primeiros Escritos, página 50. Aqui a serva de Deus está dizendo que todos aqueles que não estiverem dispostos a viver esta verdade, a defender esta verdade, eles serão sacudidos. Então a verdade, ela precisa estar enraizada, tem que estar entrelaçada conosco, com a nossa mente, com o nosso coração. Esta verdade que um dia nós aprendemos, a verdade dos mandamentos, a verdade da mortalidade da alma, a verdade da volta de Jesus,
a verdade de que a igreja remanescente é este povo que prega os mandamentos de Deus. Esta verdade, se ela não estiver fixada, então ela será motivo, a falta desta verdade poderá ser uma das causas da sacudidura. Segunda causa da sacudidura, a perseguição, que nosso país, graças a Deus, ainda não tem perseguição, mas existem muitos países aí na Ásia, em alguns outros lugares, principalmente na Ásia, né? Eles não têm paz como nós temos na questão da pregação do Evangelho. Eles são perseguidos, duramente perseguidos. Então, a perseguição, nesse tempo de perseguição, diz o Grande Conflito, página 608, neste tempo de perseguição, provar-se-á a fé dos servos do Senhor. Hoje, nós temos liberdade, e nós precisamos aproveitar essa liberdade para pregar o Evangelho, para nos firmar neste Evangelho, para nos firmar nessa verdade, esta verdade para o tempo do fim. Nós estamos vivendo de fato o tempo do fim. Nós sabemos que pela profecia, né, os líderes mundiais, eles irão fazer leis que provarão os fiéis de Cristo, e uma dessas leis será o decreto dominical. O decreto dominical será uma lei que irá provar o povo de Deus. E a minha pergunta é: será que eu, como servo de Deus, eu tenho sido fiel ao Senhor nos mandamentos de Deus? Eu tenho sido fiel ao Senhor, inclusive na guarda, na santificação do sábado do Senhor? Pois é, eu venho fazendo um curso no Senai, e lá no Senai, esse curso é de segunda a sexta. A primeira coisa que eu falei para os responsáveis lá, para os diretores, foi que às sextas-feiras eu não poderia estar presente. E eles me disseram: mas você tem consciência que falta reprova? Eu disse: tenho. Mas eu não me incomodo sequer se eu ficar sem o certificado. Eu quero aprender, eu quero fazer o curso que eu quero aprender. E aí eu continuei pedindo a Deus que me capacitasse para me manter fiel, porque as faltas reprovam. E quando foi um dia desses, o professor conversando comigo e com a classe lá, com alguns colegas, ele disse assim: olha, alguém perguntou, né, com relação às faltas, ele disse, uma determinada quantidade de falta reprova, mas não se preocupe não, porque a gente percebe que aqueles que têm interesse realmente e responsabilidade de fazer o curso, quando ele falta porque ele não pode vir por algum motivo sério, nem se preocupe que não bota falta. E eu louvo a Deus por isso. Mas existem muitos casos, irmãos, que alguns de nós estamos cedendo. Chega a guarda do sábado e nós estamos transgredindo de alguma maneira, entrando pelo sábado durante a noite, na sexta-feira à noite. Então, a nossa fé será provada. A terceira causa que causará sacudidura, uma terceira causa possível, é o sofrimento. O sofrimento vai levar a pessoas a se desesperar de tal maneira que vão imaginar que Deus o abandonou. O sofrimento é uma possível causa. Aqui, no livro Manuscritos, está dizendo que secas, escassez de alimento, pestilência, terremotos, acidentes no mar e em terra, se multiplicarão nos últimos dias, e a vida estará insegura em qualquer lugar, com exceção daqueles que estarão refugiados em Cristo Jesus. Só estaremos refugiados em Deus. Em Deus. Mas o sofrimento poderá afastar alguém da fé. Por isso que nós temos que pedir ao Senhor que aumente a nossa fé, que nos fortaleça, para que esta profecia da sacudidura não se cumpra na nossa vida. Uma quarta causa possível da sacudidura é a rejeição ao testemunho de Jesus, ao espírito de profecia. Irmãos, é um perigo o adventista do sétimo dia que não crê no espírito de profecia. É algo perigoso. Está descrendo da palavra. Jesus, ele está sempre batendo a porta do nosso coração.
dizendo: arrependam-se de seus pecados, abram a porta para que eu possa entrar. Mas às vezes nós estamos com o coração duro, fechado, né? E recusamos as orientações que vêm de Deus através do Espírito de profecia. Então, irmãos, a mensagem laodiceana, que é a mensagem do nosso tempo, ela se aplica ao povo de Deus que professa crer na verdade presente, e a maior parte são professos mornos, tendo nome, mas faltando o zelo. Nós temos muitas vezes o nome de cristãos, mas nós não temos o zelo cristão. Somos cristãos de boca, mas não somos cristãos de fato e de verdade. A mensagem de Laodiceia se aplica exatamente a este tempo em que estamos vivendo, a frieza espiritual. Então, o Senhor Deus, Ele nos alerta quanto a esta frieza espiritual. Ele chega a dizer: olha, eu estou a ponto de vomitar vocês. Eu aconselho que vocês comprem o ouro refinado, o colírio, que é o Espírito Santo, o ouro refinado, que é a fé, as vestiduras de Cristo, que é a justiça de Cristo. Porque às vezes nós queremos, pelo nosso autoconhecimento, queremos ser justificados pela nossa guarda dos mandamentos, mas a justiça é a justiça de Cristo. E Jesus diz assim: olha, eu aconselho que vocês adquiram isso, porque do jeito que está, não dá para continuar. E é por isso que Deus está permitindo essa sacudidura acontecer, porque aqueles que não se enquadrarem nas normas de Cristo será sacudido. E aquele que está com um pé dentro, um pé fora, aquele que está, uma hora é, outra hora não é, vai chegar um momento da sacudidura que vai ficar com os dois pés de fora. Por isso que é bom, antes que isso aconteça, que nós tomemos uma decisão acertada diante de Deus. Tomemos uma decisão firme. Eu quero ser salvo, eu quero permanecer na presença de Deus, eu não posso continuar brincando. E uma quinta causa da sacudidura: as falsas teorias. Meus queridos, o que tem de novas teorias surgindo no meio do povo de Deus é impressionante. Ellen White diz no Vida e Ensino, página 81, foi-me mostrado que as falsas teorias insinuadas no passado, elas voltarão nos últimos dias. Havendo apenas a oportunidade, elas voltarão. Então, da mesma maneira que as falsas teorias, os falsos mestres surgiram no passado, a profecia diz que nos últimos dias surgiriam. E cada dia surge uma nova falsa teoria. Por exemplo, a última que surgiu agora é o adventismo progressista. Adventismo progressista, que são contra a Trindade, inclusive. Não aceitam o Espírito Santo como Deus. Aceita como uma força, não como Deus. Não aceita a Trindade. Só aceita somente o Deus Pai. Sabe, queridos, no livro de Atos, ali fala que o Espírito Santo é Deus, quando Pedro está falando a respeito de Ananias, porque Ananias vendeu o campo, vendeu uma fazenda, e ele reteu, ele escondeu uma parte do dinheiro. Todo mundo estava vendendo os campos e estava doando aos discípulos, para a pregação do Evangelho, para alimentar os discípulos, para alimentar o povo que estava passando por sofrimento, passando por necessidade. E Ananias, ele com sua esposa, vendeu o seu campo, a sua fazenda, e escondeu parte do dinheiro. E ali Pedro faz uma repreensão, e diz que ele negou, ele escondeu ali, estava mentindo, não a homem, mas a Deus, o Espírito Santo. Pedro afirma que o Espírito Santo é Deus. O capítulo 9 de Isaías diz que Jesus Cristo, um menino vos nasceu, ali falando da profecia messiânica, diz que Jesus Cristo é aquele Deus todo-poderoso, Deus eterno, Deus forte, Pai da eternidade. Como é que agora eu não quero aceitar a Trindade se a palavra de Deus
que o Espírito Santo é Deus, que Jesus é Deus e que o Pai é Deus. Então as falsas teorias, incrível que pessoas que há muito tempo estavam vivenciando a verdade do Evangelho, estão envolvidas e embriagadas com algumas dessas falsas doutrinas. Sabe, meus amados, os enganos satânicos eles têm, e os enganos sobrenaturais. No livro Mensagens Escolhidas, na página 392, diz assim: muito vívido foi o esclarecimento a mim dado, de que muitos sairiam de nós, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Então, esta é uma realidade. O livro de 1 Timóteo, acho que é 1 Timóteo, no capítulo 4, também fala sobre isso. Nos últimos dias, surgiriam falsos ensinamentos, doutrinas de demônios, e muitos dariam ouvido a estas doutrinas de demônios. Este é uma das causas também da sacudidura. Dar ouvidos a falsas teorias. Uma certa pessoa estava dizendo assim: olha, eu fui convidada para ir ali no movimento X. Eu estou dizendo movimento X porque eu não quero dizer nome de ninguém. E ali a pessoa disse assim: eu fui convidada porque disse que eles estão descobrindo novas verdades. E eu disse: que movimento é esse? Ela me falou que movimento era. Eu disse: cuidado, não vá. Esse movimento inclusive não aceita o Espírito Santo como Deus. Não aceita. Ah, mas eu quero ver só como é, eu estou firme. Meu amigo, não vá, eu estou te dando um conselho. A curiosidade vai te deixar, no mínimo, com dúvidas. Você chega lá, você vai ouvir alguns textos fora do contexto, que vai te deixar com dúvida na cabeça. A dúvida vem de Satanás, a dúvida é do diabo, e pode te deixar com o coração duvidoso, e começar a duvidar da verdade, e o processo vai crescendo, de dúvida, até o ponto de chegar a uma sacudidura. E essa pessoa, pela graça de Deus, ela decidiu não ir participar de um movimento. Então, se você for convidado a participar de um outro movimento, com uma nova doutrina, que estão redescobrindo, por favor, eu peço encarecidamente em nome de Jesus, não dê ouvidos, porque no mínimo você vai ficar atordoado, confuso, e vai começar a colocar dúvidas na verdade. Então, aqui nos diz, meus amados, que estrelas que brilham, pregadores, grandes pregadores do Evangelho. Ellen White diz na página 81 do livro Testemunho para a Igreja: não vai longe o tempo em que a prova envolverá a todos. A prova virá para todos, sem exceção. E nesse tempo, o ouro será separado da escórnia da igreja, da escória. Muitas estrelas que temos admirado por seu brilho tornar-se-ão trevas. Grandes pregadores, grandes mentes intelectuais na teologia se apagarão. Está escrito, é profético. Primeira coisa que nós temos que aprender: nós não devemos nos decepcionar com esses acontecimentos. E depois, nós sabemos que ao aproximar-se, esse tempo do fim, estes acontecimentos se multiplicarão. E ao aproximar-se a tempestade, homens de talentos e de maneiras agradáveis, pessoas extremamente carinhosas, como é que nós poderíamos chamar? Carismáticos. Pessoas carismáticas abandonarão a fé, mas elas serão usadas pelo inimigo para confundir outros, para retirar outros da jornada. Então temos que ter cuidado. Quem sairá? Famílias inteiras, de acordo com a profecia, famílias inteiras por darem créditos às falsas teorias. No livro Mensagem Escolhida, volume 3, diz que Satanás usará o hipnotismo. Essas pessoas ficarão hipnotizadas. Você sabe o que é o hipnotismo? É você estar visualizando, você fica encantado com aquele negócio ali, aquilo ali é uma mentira. Tem um vídeo rodando no WhatsApp aí, de um rapaz sentado numa cadeira com um bastão, não sei quantos viram de vocês, e um outro sem estar sentado em nada, ele estava simplesmente agarrado no bastão que o primeiro estava segurado, você viu?
E o outro segurando, sem se segurar em nada, ele sem topar no piso, sem topar no chão. E o povo, isso foi em São Paulo, o povo passava, todo mundo admirado, passava a mão para ver se não tinha alguma coisa ali, segurando. Hipnotismo. Ele apenas agarrado em um bastão, com as pernas como se estivesse sentado em alguma coisa, mas não estava sentado em nada. Hipnotismo. E é isso que Satanás faz. Ele hipnotiza os seres humanos com relação à mentira, para tirar os servos de Deus da verdade. Portanto, meus amados, aqui nós temos, na Mensagens Escolhidas, volume 2, na página 390, diz que não podemos agora entrar em nenhuma nova organização. Esta organização que Deus instituiu em 1844 é o remanescente de Deus, diga amém. Não haverá uma nova organização, não haverá um novo remanescente. É este que existe. Não haverá, não podemos chamar este movimento de Babilônia. No livro Eventos Finais está escrito, mas sairá o joio do meio do trigo, do meio do remanescente. Este remanescente chama-se Igreja Adventista do Sétimo Dia, para a honra e glória de Deus. Ele permanecerá. Quantos sairão por causa da sacudidura? Uma classe numerosa, diz o grande conflito, que é uma proporção maior do que o que nós podemos prever. O povo que hoje está, será sacudido, a grande maioria, que é um número extremamente maior do que o que nós podemos pensar. É uma classe bastante numerosa. O peneiramento de Deus lança fora multidões como folhas. Como ficará a igreja? A Bíblia não, o Espírito de Profecia diz que talvez ela pareça como prestes a cair, mas não cairá. Glória a Deus. Ela não cairá, ela permanece ao passo em que os pecadores de Sião serão lançados fora no joeiramento. A palha será sacudida do trigo, separada do trigo, mas ela permanecerá. Muitos também, agora tem uma coisa boa na profecia, muitos que um dia saíram, poderão retornar. Tem essa vantagem, essa profecia também. Então louvado seja Deus, irmãos. Agora, o livro de Zacarias, nós não vamos ler, eu coloquei o texto aqui, para a gente ganhar tempo, diz assim, ó, em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminados, e perecerão, mas a terceira parte restará nela, farei passar a terceira parte pelo fogo, está falando aqui de uma purificação que o povo de Deus passará, farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei e direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Zacarias capítulo 13, verso 18 e verso 9. Então, meus queridos, nós precisamos entender que a igreja de Deus, ela vai passar sempre num processo de purificação. Nós vamos ser provados, grandemente provados, extremamente provados. Um dia, Satanás rogou a Jesus, ele reclamou de Jesus, sacudir o apóstolo Pedro. E a Bíblia diz que Jesus, chegando para Pedro, disse, olha Pedro, Satanás está rodeando você, está querendo peneirar você, mas eu roguei ao Pai, para que a tua fé não desfaleça. Eu roguei para que a tua fé não desfaleça. Meus amados, nós precisamos orar, precisamos rogar pela nossa fé, pela fé do nosso próximo, pela fé da nossa família. Sabe, eu vou ler aqui um último texto que há no Eventos Finais, que eu achei muito interessante. Veja só, aqui está dizendo que o último texto, Ellen White diz assim, ó, naquele tempo, que tempo? O tempo da sacudidura. Naquele tempo, devemos tirar calor da frieza dos outros, calor da frieza, certo? Coragem de sua covardia e lealdade da sua traição. Ellen White está dizendo, está nos encorajando a permanecermos firmes, fiéis,
E no momento em que vemos os outros estando gelados, frios, nós devemos tirar calor. No momento em que vemos as pessoas desencorajadas, devemos tirar a coragem, receber essa coragem dos outros. A frieza espiritual acontecerá, mas nós seremos encorajados a permanecer firmes. Covardia, devemos tirar lealdade da covardia, devemos ser leais ao Senhor. E aqui, meus amados, aquele mesmo Amós que fala da sacudidura, que diz que o povo de Deus será provado e será sacudido, ele deixa uma mensagem final para mim e para vocês. E a mensagem final é essa. Está lá em Amós 4, verso 12. Diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amém? Sabem, meus queridos, o mesmo Deus, ou o mesmo Amós, que Deus falou pela boca de Amós, o mesmo Deus que está dizendo que vai sacudir o seu povo, o mesmo Deus que está dizendo que vai provar o seu povo, Ele está nos mandando uma mensagem final de encorajamento. Ele está dizendo assim: não desistam, mas preparem-se. Preparem-se para encontrarem com o teu Deus. Amém? Nesse momento que eu pedi aí, nós vamos cantar um louvor que marcou na minha mente esse louvor de outras vezes que eu escutei. E ao ouvir esse louvor, se você desejar, faça o seu pacto com Deus, tá? Ele fala dos heróis da fé, ele fala daqueles que iniciaram, que permaneceram, que viveram até o fim, até a morte. Ele fala daqueles que viveram até a morte e não desistiram, e não abandonaram o caminho do Senhor. Então, se você assim desejar, fique de pé, clame a Deus, cante conosco, e vamos fazer um novo voto com o Senhor, pedindo que fortaleça a nossa fé e nos livre da sacudidura. Pode estar cantada. Foi há muito tempo atrás, Pode cantar. que a história aconteceu, mas através do tempo o mundo a verdade conheceu. Por homens cheios de vontade de anunciar o amor, é que hoje nós sabemos a história do Senhor. São chamados os heróis da fé, soldados de Jesus, levando a toda a humanidade a
verdade, a luz, passando sempre à frente a grande tocha do amor, pregando através dos tempos, Cristo é Salvador. Quando o Senhor esteve aqui, a muitos ensinou, puderam face a face ver em seu olhar o amor. E tudo que ele ensinou a todos irão falar, e assim será pra sempre, até Jesus voltar. São chamados os heróis da fé, soldados de Jesus, levando a toda a humanidade a verdade, a luz, passando sempre à frente a grande tocha do amor, pregando através dos tempos, Cristo é Salvador. Os heróis da fé, soldados de Jesus, levando a toda a humanidade a verdade, a luz, passando sempre à frente a grande tocha do amor, pregando através dos tempos, Cristo é Salvador. Chegou a vez de levantarmos a tocha do amor e sermos os heróis da fé, fortes soldados do Senhor. Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é fiel e verdadeira. Obrigado por esta linda mensagem musical. Ela nos faz viajar através dos tempos até os nossos irmãos que um dia morreram, doaram suas vidas por esta causa, para que um dia também nós pudéssemos ouvir esse evangelho de salvação. Por favor, faça de nós também soldados, heróis da fé. Nos fortaleça para que possamos prosseguir. Está muito perto o retorno do Senhor. Nós sabemos que está perto. E nós queremos estar preparados, Senhor, com nossas famílias. Por favor, nos dê a porção dobrada do Teu Espírito, nos dê o perdão dos nossos pecados e nos motive. Precisamos da motivação do céu para prosseguirmos. Em nome de Jesus, que nós te pedimos agradecidos. Amém. Vamos em paz na companhia dos santos anjos. Que a paz de Cristo Jesus seja com todos.